Fala galera, bem-vindos de volta ao canal Gabarito do Gabriel. E hoje estou com uma novidade para vocês. Vamos começar um quadro novo. Estou muito feliz, muito empolgado de estar começando essa série, porque hoje a gente vai começar a maratonar os livros dele, Gelson Iese. Os livros Fundamentos de Matemática Elementar de Gelson Iese são um clássico da matemática brasileira e nós vamos fazer uma maratona desses livros. Vamos fazer todos os livros, todos os capítulos, capítulos por capítulo, e fazer todos os exercícios. Então, se você está estudando também com Gelson Iese, fica com a gente. Se seu objetivo é aprender a matemática do zero, essa é a série perfeita para você, porque o Gelson Iese começa do começo, porém ele já começa de uma forma um pouco avançada. Vocês vão entender assim que a gente for fazendo. Eles têm uma forma muito única de abordar os temas matemáticos, que mistura coisas novas que você está aprendendo com coisas mais avançadas. Então, se você está começando do zero e quer uma base inabalável na matemática, essa série é para você. Se você já é bom e quer polir os detalhes para não cair nas pegadinhas da banca mais difíceis, essa série também é para você. É o gabarito do Gabriel pegando na sua mão para a gente atravessar o deserto do Iese até chegar na terra prometida da aprovação. Então já faz o seguinte: se prepara, organiza a sua mesa, separa o caderno de questões, enche a garrafa d'água ou a caneca de café que você vai precisar. Se você aceita esse desafio, comenta aqui embaixo. Eu vou gabaritar o Iese. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a partir de agora é todo dia um degrau a mais. Bora começar? Volume 1 já está aberto. Vem comigo, bora começar essa maratona. Então bora, cara. Já estou aqui com o livro do Iese e a ideia é a gente maratonar ele inteiro, fazer todas as questões. Esse senhorzinho simpático que está aqui embaixo me recebendo na sala de aula deles é o seu Gelson Iese, que fez esse livro maravilhoso que contempla toda a matemática elementar. O que ele chama de elementar é o que a gente chama de matemática básica, que é a matemática do ensino fundamental e do ensino médio. É basicamente toda a matemática que a gente usa para passar no Enem, para passar em concursos de ensino de nível médio e nível fundamental. E ele dissecou tudo. E a gente vai item por item aqui. Cada livro dele ele divide por tema. Nós vamos livro a livro, portanto vamos tema a tema. E vamos começar, é claro, com o livro 1, Conjuntos e Funções. É um livro muito bom para começar, porque ele desenvolve toda a linguagem matemática que vai ser usada nos próximos livros. Então não tem outro lugar para começar, gente. Tem que ser aqui mesmo. E vamos embora. Vai ser muito legal e eu estou muito animado para fazer isso com vocês. O livro começa dando os créditos, fazendo a apresentação de toda a série. E já vamos direto para o sumário. O que é que eu vou fazer hoje com vocês? Hoje nós vamos fazer todo o capítulo 1, Noções de Lógica. Esse capítulo vai falar de proposição, negação, proposição compostas e conectivos, condicionais, tautologias, proposições logicamente falsas, relações de implicação, relação de equivalência, sentenças abertas, qualificadores e como negar proposições, terminando na página 15. Então, vamos de 15 páginas desse livro nessa aula. A ideia vai ser fazer um vídeo para cada capítulo. Vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 capítulos nesse livro. Então, eu acredito que em 10 aulas a gente feche. Se tiver um capítulo que é muito grande, eu divido em mais aulas, mas a ideia inicial é essa, viu, galera? Então vamos lá, galera, começando no capítulo 1, noções de lógica. Vamos falar primeiro sobre, ele vai falar primeiro sobre proposição. Proposição, chama-se proposição ou sentença, toda oração declarativa que pode ser classificada em verdadeira ou falsa. Então tem que ser classificada em verdadeira ou falsa. Observando que toda proposição apresenta três características obrigatórias. Sendo uma oração, tem sujeito e predicado. Olha que interessante. Ele começa o curso de matemática falando sobre português, né? É o ponto de partida dele. É declarativa, não é nem exclamativa nem interrogativa. Então aqui já tem outra coisa interessante, né? Já tem outra coisa interessante. Não é exclamação e não é interrogação. É apenas uma declaração, um ponto final, beleza? Tem uma e somente uma dos dois valores lógicos, ou é V ou é F. A mesma coisa que ele falou aqui em cima, né? Só pode ser ou V ou F, e você é obrigado a fazer essa declaração, né? Tem que ter um dos valores lógicos. Então vamos para os exemplos. 9 é diferente de 5. Repara que o português, ó, 9 é o sujeito da frase. É o verbo de ligação. E diferente de 5 é o predicativo do sujeito, é o predicado. Então, é uma sentença completa com sujeito, verbo de ligação e predicado, que faz uma lógica, né? Isso é isso. 9 é diferente de 5. E aqui temos a notação matemática. 9 é diferente de 5. Então, aqui ele inaugura para a gente essa notação aqui, que significa é diferente de. 9 é diferente de 5. 7 é maior do que 3. Sujeito, verbo de ligação, predicado. 7 é maior que 3. Então, ele já instaura essa nova
essa nova notação para a gente aqui, ó. 7 é maior que 3. Repara que o símbolo é maior que é esse que tem o lado grande primeiro. O lado grande apontando para o maior número. É maior que. 2 é um número inteiro. 2 é um número inteiro. Olha essa notação matemática. Ele usa esse símbolo aqui, ó, que significa pertence. Então, essa notação a gente lê assim: 2 pertence ao números inteiros. E Z também é uma nova notação que ele está colocando aqui, né? Z, esse Z cortado aqui, significa conjunto dos números inteiros. Então, 2 pertence ao conjunto dos números inteiros. 3 é divisor de 11. Olha aqui esse pauzinho. 3 é divisor de 11. Então, com isso, descobrimos que esse pauzinho significa é divisor de 11. Repara que essa afirmação é uma afirmação falsa, né? 3 não é divisor de 11. O 3 ele divide os números 3, 6, 9, 12 e assim por diante, de 3 em 3, né? Então, repara que o número 11 não está aqui. O número mais próximo de 11 é o número 12. Né? Então, o número 11 não é divisível, portanto, essa declaração é falsa. 4 vezes 5 é igual a 20. Beleza, igual a gente sempre viu na matemática desde a da quinta série. Né? 4 vezes 5 é igual a 20. Tá vendo que esse símbolo aqui, ó, é a primeira vez que ele aparece também, é o símbolo é igual. Repare que não é o símbolo igual, é o símbolo é igual. Por quê? Porque a gente precisa do verbo de ligação para ser uma sentença, para ser uma proposição, para ser uma oração em português. Beleza? Dessas proposições, todas são verdadeiras, exceto a D. Isso aí, a gente acabou de ver aqui, né? A D é falsa. Show de bola? Gente, vou voltar aqui só para fazer uma observação no português que eu reparei. Repare que 9 é um sujeito plural. E o verbo de ligação, que tem que concordar com o sujeito, está no singular. Poderia ser 9 são diferentes de 5, né? Se fosse algum objeto, né? Os 9 objetos são diferentes dos 5. Só que, como está subentendido a palavra o número, então seria tipo assim, o número 9 é diferente do número 5. Então, o português permite a gente falar é. Interessante isso, né? Uma questão de português mesmo, de concordância verbal, né? O verbo concordando com o sujeito, só que aqui tem a palavra subentendida, o número. Por isso que é permitido falar assim, 9 é diferente de 5. O usual no português seria 9 são diferentes de 5, né? Apenas o número um que fica no singular, o número um e o número zero, beleza? Na concordância nominal, na concordância verbal. Show de bola? Continuando, não são consideradas proposições as frases. 3 vezes 5 mais um. Tá vendo que não tem verbo? Cadê o verbo de ligação? Aqui só tem 3 vezes 5 mais um. Então isso aqui não é uma oração, portanto não é uma sentença. Beleza? Não é uma proposição, não é uma sentença. A raiz quadrada de 2 é número racional? Interrogação. Não pode ser nem interrogação, nem exclamação. Então isso aqui não é uma proposição, não é uma sentença. O triplo de um número menos 1 é igual a 11. 3x menos 1 é igual a 11. Por que essa aqui não vai ser declaração ou sentença, proposição ou sentença? Porque a gente não sabe se é V ou se é F. Existem números que vão fazer isso dar verdadeiro e existem números que vão fazer isso dar falso. Então a gente não sabe se é verdadeiro ou se é falso, portanto não é uma declaração, não é uma sentença. A frase F, não, que ele vai explicar. A frase F não tem predicado, como eu disse. A frase G é interrogativa e a frase H não pode ser classificada em verdadeira ou falsa. Então, beleza, essas equações elas nunca vão ser proposições ou sentenças, porque a gente não sabe o valor de x ainda, né? Show? Então, chegamos em negação. A partir de uma proposição P qualquer, sempre podemos construir outra denominada negação de P, indicada com o símbolo tio e P. Então, esse símbolo aqui significa negação de P. 9 é diferente de 5, está aqui usando um símbolo diferente. 9 é igual a 5, está aqui usando um símbolo igual. Então, o símbolo diferente e o símbolo igual, eles são opostos. Para eu transformar uma proposição na sua negativa, eu apenas troco o símbolo pelo símbolo oposto, né? 7 é maior que 3. Beleza, 7 é maior que 3. 7 é menor ou igual a 3. Olha só que interessante. Maior que 3, o oposto dele não é menor que 3. O oposto dele é menor ou igual a 3, tá vendo? Porque o 3 tem que estar em algum lugar, né? Se o 3 não está aqui, ele está aqui. Então, ficar atento com isso, né? Na hora de fazer a negação, tem que pensar no igual. O 3 tem que estar em algum lugar. 2 é um número inteiro. 2 pertence ao inteiro. 2 não é um número inteiro. 2 não pertence a inteiro. Beleza? Agora repara que aqui, ó, a proposição 1 é verdadeira. 2 pertence a inteiro. A negação dela é falsa. Isso vai sempre acontecer, né? Se uma for verdadeira, a outra é falsa. Se uma é falsa, a outra é verdadeira. 3 é divisor de 11. A gente acabou de ver que é falso, né? 3 divide o 12. 3 não é divisor de 11. Isso é verdadeiro, ó. Beleza? E repara aqui que ele colocou esse sinal novo que a gente não tinha visto, né? Esse sinal significa divisor, é divisor. E esse sinal que significa não é divisor. É o divisor cortado, né? Então, fiquem atentos nesses dois opostos. 4 vezes 5 é igual a 20, do jeito que a gente sempre estudou, né? 4 vezes 5 é igual a 20 e isso é verdadeiro, né? 4 vezes 5 é diferente de 20. 4 vezes 5 é diferente de 20. Essa proposição é falsa, né? É, então, beleza.
conseguimos ver como fazer uma negação de uma proposição. Para que a negação seja realmente uma proposição, devemos ser capazes de classificá-la em verdadeira e falsa. Então, beleza, tem que classificar em verdadeira e falsa. Para isso, vamos postular, que significa decretar, o seguinte critério de classificação. A proposição negação de P tem valor oposto a P, então é bem o que eu falei. Ó. Isso é, oposto a P é verdadeira quando P é falsa, e P é falsa quando P é verdadeira. Ou seja, uma é sempre o valor oposto do outro. Esse critério está resumido na tabela abaixo, denominada tabela verdade. Olha que legal. Na página 2 aqui do livro, ele já coloca esse conceito muito importante para a gente, que é a tabela verdade. A tabela verdade também vai ser muito importante quando formos estudarmos função, porque ela é a tabela domínio da função, né? Então tá aqui a tabela verdade. Aqui ele colocou P, aqui ele colocou negação de P. Quando um é verdadeiro, o outro é falso. Quando um é falso, o outro é verdadeiro. Assim, reexaminando os exemplos anteriores, que negação de P é verdadeira, no exemplo D. Temos que negação de P é verdadeira no exemplo D. Negação é falsa nos demais. Vamos ver aqui? Isso é o que eu reparei, né? Ela só é verdadeira aqui, que aqui é falso e o resto ela continua sendo falsa. Aqui é falso, né? Então, beleza. Assim, resumindo os exemplos anteriores, temos que a negação de P é verdadeira no exemplo D e falsa nas demais, como tínhamos observado. E beleza, chegamos nos primeiros exercícios aqui. Para começar os exercícios, eu peguei aqui, ó, meu caderninho. Você pega aí o seu também. E vamos embora, vamos começar os primeiros exercícios aqui do IESE. Quais sentenças abaixo são proposições, ou seja, quais são proposições ou não, né? E no caso das proposições, quais são verdadeiras? Então, vamos dar uma olhada aqui no que ele tem pra gente. 5 vezes 4, 20, essa proposição é verdadeira, né? 5 vezes 4, 20 é simplesmente saber a tabuada, né? Se você não sabe a tabuada ainda, tá começando mesmo, tenta sempre fazer assim, ó, 5, 10, 15, 20. Tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5 vezes 4, 20, beleza? Porque depois, com o tempo, você vai ter feito tanto isso aqui, que você vai decorar. Aproveita e aprende a decorar, né? É, 5 menos 4 é igual a 3. Essa proposição é falsa. 5 menos 4 é 1. Agora, olha essa aqui. 2 mais 7 vezes 3 é igual a 5 vezes 4 mais 3. Aqui, ele inaugura uma questão de expressão numérica. Ele ainda não falou pra gente, mas é o seguinte. Quando eu tenho uma expressão numérica, eu começo a fazer pela potência e... Primeiro eu faço parênteses, colchetes e chaves, né? Depois eu faço radiciação e potência, depois eu faço multiplicação e divisão, depois eu faço soma e subtração. Essa é a ordem de uma expressão numérica, beleza? Então, de posse disso, ó, vamos lá, vamos resolver. 2 mais 7 vezes 3 é igual a 5 vezes 4 mais 3. Legal? Vamos fazer primeiro a multiplicação. 2 mais, só vou repetir, 3 vezes 7, 21, beleza? E 5 vezes 4, 20. Fiz também a multiplicação primeiro. Mais 3. Show? 21 mais 2, 23 é igual a 20 mais 3, 23. Aí, ó, cheguei numa igualdade. 23 é igual a 23. Então, a C é verdadeira. Beleza? Show. Então, vamos para a D. A D, ela fala assim, ó, 5 vezes 3 mais 1 é igual a 5 vezes 3 mais 1. Então, já é verdadeira, né? Mas é interessante porque ele está inaugurando para a gente a propriedade distributiva. Quando eu tenho uma expressão assim, ó, 5 vezes 3 mais 1 é igual a 5 vezes 3 mais 5 vezes 1. Repare, eu acabei de falar para vocês fazerem primeiro parênteses. Se você fizer primeiro parênteses, você vai ter 5 vezes 3 mais 1, 4, é igual a 5 vezes 3, 15, mais 5 vezes 1, 5. 5 vezes 4, 20, é igual a 20. Repara que deu certinho, tá vendo? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar para vocês a propriedade distributiva. O que a propriedade distributiva diz aqui embaixo? A propriedade distributiva diz que se eu pegar aqui, ó, e eu fizer esse vezes esse, e depois somar esse vezes esse, vai dar certo, por causa da ordem dos fatores que não alteram o produto, né? Então, olha, 5 vezes 3, mais 5 vezes 1. Isso vai ser igual a 5 vezes 3, mais 5 vezes 1. Já tá igual, tá vendo? Isso aqui vai dar 20 igual a 20. Mas aqui já dá pra ver que é igual, né? Então, aqui ele está demonstrando para a gente a propriedade distributiva logo no começo do livro, né? Então, essa daqui deu verdadeira por conta da propriedade distributiva. E se eu fizer também pela ordem da expressão numérica, eu chego lá, né? 3 mais 1 que vai dar 4 é diferente de 1 mais 6 que vai dar 7, verdadeiro, né? São números diferentes. Menos 2 elevado a 5 é maior que menos 2 elevado a 3. Essa aqui é falsa, ó. Por quê? Outra coisa que ele não falou e que ele já está inaugurando. Quando eu tenho uma potência e essa potência é negativa, ela vai ter elevado a um expoente. Vai depender do expoente. Se o expoente for par, ela vai dar positiva. Se o expoente for ímpar, ela vai dar negativa.
Porque, repare o seguinte, ó. Se eu tenho menos x vezes menos x, eu vou ter menos com menos, isso vai dar x ao quadrado. Tá vendo? Expoente positivo, ou expoente par e potência positiva. Agora, se eu faço menos x vezes menos x vezes menos x, eu vou ter menos com menos mais, e mais com menos, menos. Isso vai dar menos x ao cubo. Repara, expoente ímpar e número negativo. É por conta disso, porque aqui eu vou estar sempre com os iguais e chega lá no último, o último vai transformar em negativo. Então essa é uma regra que a gente tem. Se for par é positivo, se for ímpar é negativo. E qual que é a conclusão disso? Que aqui eu tenho menos 2 elevado a 5, eu vou ter um, um número grande negativo. E aqui, menos 2 elevado a 3, eu vou ter um número pequeno negativo. Então, aqui vai estar mais negativo do que aqui. Ou seja, vai estar menor, vai estar devendo mais, e não maior, como diz o negócio. Beleza? 3 mais 4 é maior que zero, com certeza, né? Dois números naturais nunca vão somados nunca vão ser menor que zero. E 11 menos 4 vezes 2. Aqui não é proposição, né? Ele falou que isso poderia acontecer. Não é proposição. Por quê? Porque não tem o é igual, né? Não tem nem o que fazer com isso aqui. Beleza? Então estão aí as perguntas. Agora a única coisa que resta quando você está fazendo um livro, né? Quando você está estudando em casa sozinho, é você vir aqui, ó, e dar uma olhada boa nas respostas, ó. Já estou de posse das respostas aqui, ó. Então você vem nas respostas e tá aqui, ó. São proposições A, B, C, A, D, A, E, A, F e A, G. Então só H que não é, beleza? E são verdadeiras A, ok? A, C, A, D, beleza? A, E, A, F e a G. E a H não é. Então, beleza. A única falsa aqui, ó, ficou sendo essa aqui mesmo. Beleza? Então, sempre que você estiver fazendo uma série de exercícios de algum livro de seu interesse, procura lá onde estão as respostas e vai conferindo para ver se você está indo para o caminho certo. Show de bola? Tá feito os primeiros exercícios do IESE. Então, bora para os exercícios 2. Qual é a negação de cada uma das seguintes proposições e que negações são verdadeiras? Então, primeiro ele quer que eu faça a negação e depois quer que eu avalie a negação, beleza? Então, vamos lá. Ó. 3 vezes 7 é igual a 21. A negação é 3 vezes 7 é diferente de 21, que é falsa, né? 3 vezes 7 é 21. Aquele mesmo esquema. Se você não tiver familiarizado ainda com a tabuada, você faz 7, 14, 21. Beleza? Vai contando de 7 em 7. 3 vezes 11 menos 7 é diferente de 5. Então, de novo, a propriedade distributiva, né? 3 vezes 11 menos 7 é diferente de 5. Legal? 3 vezes 11, 33. Menos 3 vezes 7, 21. É diferente de 5. Isso aqui vai dar 12, ó. 3 menos 2, 1. 3 menos 1, 2. 12 é diferente de 5, beleza? Só que eu quero o oposto, né? Essa aqui é a proposição, eu quero a negação da proposição, que vai ser 12 é igual a 5, que é falsa, beleza? Então aqui a resposta vai ser falsa, porque eu não quero diferente, eu quero igual. Show? Primeiro eu nego, depois eu faço. 3 vezes 2 mais 1 é maior que 4. Então, a proposição que ele quer é a menor ou igual a 4, né? O 4 tem que estar em algum lugar. Então, 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. 7 é menor que 4? Nunca foi, né? E nunca será. Beleza? Falsa. 5 vezes 7 menos 2. 5 vezes 7, 35. Vou fazer essa aqui, ó. 5 vezes 7 menos 2 já vou inverter, maior que, tá? 5 vezes 6. 5 vezes 7, 35, menos 2, 33. 33 é maior que 5 vezes 6, 30. Beleza, verdadeiro. 33 é maior que 30, verdadeiro. Agora olha essa aqui. Meio elevado a 7 vai ser maior que meio elevado a 3. Essa proposição é falsa. Por que essa proposição é falsa? Porque multiplicar por meio, imagina que eu tenho aqui o 10 e eu vou multiplicar por meio. Isso aqui vai dar 5. Se eu multiplicar por meio de novo, vai dar 2,5. Tá vendo que multiplicar por meio é dividir por 2? E toda vez que eu divido por 2, o número vai ficando menor, né? Vai ficando metade, vai ficando metade, vai ficando metade. Então aqui eu tenho um número que eu vou dividir pra caramba por 2. Vou dividir, então ele vai ficar pequenininho. E aqui é um número que eu vou dividir 3 vezes por 2. Então esse número aqui é muito menor que esse aqui, beleza? Então a proposição é falsa. Agora olha a f aqui, raiz de 2 é menor que 1. Então, raiz de 2 é maior que 1, que vai dar verdadeiro, né? Por quê? Porque a raiz de 1 é 1. Se a raiz de 1 é 1, a raiz de 1,00001 já é maior que 1, né? Qualquer raiz que o número for maior que 1 já vai dar maior que 1, beleza? Então, tranquilo essa também, né? Agora aqui, ó, eu já vou inverter. Menos menos 4 é menor que 7. Menos com menos mais 4 é menor que 7, verdadeiro, né? 4 é menor que 7. E aqui, 3 é divisível por 7, vai virar 3 não é divisível por 7, que também é verdadeiro, né? 3 não é divisor de 7. O 3 ele apenas divide 3, 6, 9. Quando a soma dos algarismos é divisível por 3, então o número é divisível por 3, beleza? Então tá aí tá aí a série de exercícios número 2, né? Os exercícios 2 estão aí. E agora vamos olhar aqui as respostas, ó. Não é aqui, é aqui. Tá aqui as respostas, ó. Falso, 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 beleza? Verdadeiro, falso,
verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Então, beleza. Gabaritamos aqui, né? Gabaritamos esse exercício 2. Estamos prontinho para ir para o item 3, proposição compostas e conectivos. Então, beleza, vamos dar sequência no livro. Proposição compostas conectivos. A partir das proposições dadas, podemos construir novas proposições mediante o emprego de símbolos lógicos chamados conectivos. Ele vai apresentar para a gente símbolos novos que são chamados conectivos. O conectivo, chapéuzinho para baixo, lê-se E. Então agora a gente já sabe, é E. E o conectivo para cima, lê-se OU. Olha que interessante, a palavra OU. Se você escrever um pouco mais assim, ó, OU, dá para ver o conectivo. Então esse é E e esse é OU. Beleza? Então já sabemos o nome das duas. Conectivo. Colocando o conectivo I entre duas proposições P e Q, obtemos uma nova proposição, P e Q. Ou seja, se eu coloco um conectivo em uma proposição, eu estou fazendo uma nova proposição, né? Quando eu adiciono as duas, denominada conjunção. Ou seja, quando eu junto duas proposições, eu tenho uma conjunção das sentenças P e Q. Exemplo, 2 é maior que 0. Beleza, tem uma proposição verdadeira. 2 é diferente de 1. Beleza, tem uma proposição verdadeira. P e Q, eu vou ter que 2 é maior que 0 e 2 é diferente de 1. Então, tem aqui verdadeiro, aqui verdadeiro. Beleza? Menos 2 é menor que menos 1. Verdadeiro. Menos 2 ao quadrado é menor que menos 1 ao quadrado. Essa proposição é falsa. Por quê? Porque menos 2 vezes menos 2 é 4. E menos 1 vezes menos 1 é 1. E 4 é maior que 1. 4 não é menor que 1. Então, essa proposição é falsa. Ou seja, na proposição P e Q, eu tenho que menos 2 é menor que menos 1, verdadeiro, e menos 2 ao quadrado é menor que menos 1 ao quadrado. Essa proposição é falsa. Um quadrado de um lado A tem diagonal igual a 2A. Essa proposição é falsa. Se eu tenho um quadrado de lado A, a sua diagonal vai ser A, a diagonal vai ser A raiz de 2. Beleza? Mas esse é assunto para um outro momento, né? Olha como o Gelson coloca umas coisas avançadas do nada, né? Um quadrado de lado A tem área igual a A ao quadrado. Essa proposição é verdadeira. Um quadrado de lado tem diagonal, tá? Essa é falsa. E para A, essa é verdadeira. Então, tá vendo que ele está brincando? Essa é verdadeira e falsa. Essa deu VB, essa deu VF, essa deu FB. Quer ver que a próxima vai dar FF? Se liga. 2 é divisor de 5. Essa já é falsa. 3 é divisor de 5. Essa já é falsa. 5 é um número primo. Ele não tem divisores. O único divisor de 5 é 1 e ele mesmo, né? Então, aqui ele colocou duas proposições falsas. Beleza? Vamos postular um critério para estabelecer o valor lógico de V e F de uma conjunção a partir de valores lógicos conhecidos. A conjunção P e Q é verdadeira se P e Q são ambas verdadeiras. Então, eu preciso das duas serem verdadeiras. Se ao menos uma delas for falsa, então P é falsa. Esse critério está resumido na tabela ao lado. Está aqui a tabela. Se for V, V vai dar V. Se for F, F, F vai dar F. Se for F, V vai dar F. Se for V, F vai dar F. Ou seja, a única forma de ser verdadeira é quando ambas são verdadeiras. O resto é tudo falso. Em que são examinadas todas as possibilidades para que P e Q, essa tabela é denominada tabela verdade. Reexaminando os exemplos anteriores, temos. Agora ele vai fazer o que eu fiz, ó. Lembra que eu fiz? VV. Depois, opa, então se é VV, é V. Ele deu a resposta. Eu não tinha dado a resposta porque eu não sabia, né? A gente acabou de descobrir pelo livro. Então deu VV, deu VF, que vai dar F. Deu FV, que vai dar F. E vai dar FF, que também vai dar F. Então ele fez o que eu fiz anteriormente, ainda dando a resposta para a proposição, não apenas para as duas sentenças, né? E daí já vamos direto para o conectivo OU. Conectivo OU, tá vendo? Fica difícil de esquecer assim, né? Colocando o conectivo OU entre as duas proposições P e Q, obtemos uma nova proposição, P ou Q, denominada disjunção. Então, a anterior é uma conjunção e a com OU é uma disjunção. Importante isso, né? Às vezes, numa questão de concurso, ele só fala que é uma disjunção entre duas lógicas, e aí você vai ter que lembrar que uma disjunção é quando é OU, e uma conjunção é quando é I. Beleza? Essa cor tá muito fraquinha, né? Eu vou mudar. Não sei se ficou muito claro aí para vocês, mas já vou mudar. 5 é maior que 0, verdadeiro. 5 é maior que 1, verdadeiro. Temos ambas verdadeiras. Então, ou 5 é maior que 0, verdadeiro, ou 5 é maior que 1, verdadeiro. 3 é igual a 3, verdadeiro. 3 é menor que 3, falso. Então, ou 3 é maior que 3, ou 3 tarará, beleza? 10 é um número primo, falso. 10 é 2 vezes 5.
Então não tem como ser prima, né? 10 é um número composto, verdadeiro. 10 é 2 vezes 5. Então é um número composto, beleza? Ou 10 é número primo, ou 10 é número composto. 3 elevado a 4 é menor que 2 elevado a 6. Eu acho que isso é falso. E 2 elevado a 2 é menor que 3 elevado a 5. Eu acho que isso é falso. Tá certo? Porque esse número vai limpar. Então esse número aqui vai dar negativo. Se ele é negativo e esse é positivo, esse já é menor que esse. Então a proposição já é falsa. Beleza? Agora ele vai postular o critério, como ele fez na outra, para estabelecer se o valor é verdadeiro ou se o valor é falso. A disjunção P ou Q é verdadeira se ao menos uma das proposições P ou Q é verdadeira. Se ambas são falsas, então é falso. Então aqui mudou tudo, né, gente? Se eu tenho um V pelo menos, a resposta é V. Então aqui eu tenho um V, aqui eu tenho um V e aqui eu tenho um V. Aqui, ó, onde eu não tenho nenhum V, é F. Então, quando eu tenho a proposição ou, é muito mais fácil de ser verdadeiro, né? É só uma delas ser verdadeira que eu tenho a proposição inteira verdadeira. Então, revendo os exemplos anteriores, eu tenho que 5 maior que 0V, 5 maior que V, então a resposta é V. Para a resposta V e F, eu vou ter V. Para a resposta FV, eu vou ter V. E é apenas para a resposta FF que eu vou ter a resposta F. Então, beleza. Ficou tranquilo demais, né? Então, beleza, galera. Continuando aqui, chegamos no exercício 3. Eu dei uma pausa para cuidar do microfone aqui. Parece que o problema já foi resolvido. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Você é guerreiro. O microfone estava muito ruim. Mas vamos embora, vamos continuando aqui. Parei no exercício 3, que vai ser classifique em verdadeiro ou falso cada uma das seguintes proposições compostas. Ou seja, ele vai mandar proposições compostas, que pode ser disjunção ou conjunção. E aí a gente vai ter que analisar se é verdadeira ou falsa. A primeira é 3 é maior que 2. 3 é maior que 1. É uma proposição verdadeira. E, ou seja, estamos falando de uma conjunção, 4 é maior que 2, verdadeiro. Como ambas são verdadeiras, só pode ser verdadeiro. 3 é maior que 1, verdadeiro. Ou, eu nem preciso olhar ou, né? Se essa já é verdadeira, a ou aqui vai ser verdadeira. 3 é igual a 1. Essa é falsa, mas independente. Como é ou, é uma disjunção, então a resposta vai ser verdadeira. 2 é divisor de 4, verdadeiro. Ou 2 é divisor de 4 mais 1. 2 é divisor de 5? Não, falso, né? 5 é primo, só é divisível por ele mesmo. Beleza? Agora chegamos aqui numa continha. Chegamos nessa continha aqui, mas olha só que interessante. A gente tem uma conjunção e. Para essa conjunção ser verdadeira, eu preciso que esse lado seja verdadeiro e esse lado seja verdadeiro. E olha aqui esse lado. Está falando que 3 é divisor de 7. E 3 não é divisor de 7. 3 só é divisor de 3, de 6, de 9. Então essa aqui já é falsa, que vai fazer a proposição falsa. A gente pode fazer essa conta aqui para treinar. Mas se fosse uma prova de concurso, essa resposta aqui já seria automaticamente falsa, né? Aqui na conta eu vou ter 3 vezes 5 mais 2 é igual a 3 vezes 5 mais 3 vezes 2. Tá vendo que isso aqui é a distributiva? Ó? Se eu fizer isso aqui, ó, eu vou ter 3 vezes 5 mais 2 é igual a 3 vezes 5 mais 2. 3 vezes 5 mais 3 vezes 2. Então isso aqui é o Gelson mostrando para a gente novamente a propriedade distributiva, que é realmente uma propriedade muito importante na matemática. Então já é a terceira, quarta vez que ela cai aqui. Continuando, temos aqui a letra E. Meio é maior e menor que 3 quartos. Essa proposição é verdadeira, porque meio é 0,5 e 3 quartos é 0,75, né? Então, 0,75 é maior que 3 quintos, verdadeiro. Ou, como é ou, então já é verdadeiro, porque eu já tenho a primeira verdadeira, né? Como é uma disjunção, então só preciso de uma afirmativa verdadeira. Então, como é uma disjunção, isso aqui é verdadeiro, isso aqui já vai ser verdadeiro. 5 é divisor de 11. Não, 5 de 20, 5, 10, 15, 20, né? Então essa aqui é falsa, porém a resposta final é verdadeira. Menos 1 elevado a 6, menos 1 elevado a 6 vai dar mais 1, né? É igual a menos 1, falso. Menos 1 elevado a 6 é igual a mais 1. Se o número de cima for par, dá positivo. Se for ímpar, dá negativo. E 2 elevado a 5, 2 elevado a 5 é um número grandão. É menor que menos 2 elevado a 7. Menos 2 elevado a 7 é um número negativo, né? Porque é um número negativo elevado a um expoente ímpar. Ou seja, essa aqui também é falsa. Aqui vai dar um número positivo e grande, e aqui vai dar um número negativo e grande. Então esse aqui é muito menor que esse aqui, correto? E aqui temos que raiz de 16 é igual a 6, essa proposição é falsa, raiz de 16 é 4. Ou o MDC de 4 e 7 é 2. MDC de 4 e 7 é 2. Essa proposição é falsa. O 4 e o 7, eles não têm primos em comum, né? O 4 ele é divisível por 1 e por 2, e o 7 só é divisível por 1 e por ele mesmo, é um número primo. Então, como aqui na divisão deles, na composição deles, não tem nenhum número comum, o MDC deles é 1.
Então, quando o MDC é 1, a gente diz que esses números são primos entre si. Então, o MDC de 4 e 7 não é 2, é 1. Essa proposição é falsa. Ambas são falsas, então aqui é falso. Seria ou uma ou outra, mas no caso deu nenhuma das duas, então é falsa. Essa aqui em cima também, eu não sei se eu falei, como a primeira proposição é falsa e a segunda também é falsa, a, a proposição, a conjunção é falsa. Essa disjunção é falsa e essa conjunção é falsa, beleza? Agora eu já estou aqui com as respostas para a gente conferir. Aqui é essa número 3 aqui que a gente fez. Vamos lá. A primeira é verdadeira, colocamos verdadeira. A segunda é verdadeira, colocamos verdadeira. A terceira é verdadeira, sim. E a gente colocou falso, erramos, tá vendo? Por que a gente errou? Porque essa é verdadeira e aqui é uma disjunção, ou essa ou essa. Então aqui é verdadeiro. Por quê? Uma é verdadeira, outra é falsa, no fim vai dar verdadeira. Eu acho que eu fiz aqui eu fiz a segunda proposição e esqueci de dar a resposta total, né? Então aqui faltou falar que era verdadeiro o total. Na D, eu coloquei que essa aqui é verdadeira e essa aqui é falsa, portanto falsa. Então correto, é falso mesmo. A E, coloquei verdadeira, beleza. A F eu coloquei falsa, beleza. E a G eu coloquei falsa, beleza. Então, estamos entendido, né? Tudo feitinho, podemos dar continuidade ao livro. Beleza, galera. Fui ali, peguei um cafezinho, ó. Tá quentinho. E vambora, velho. Bora continuar. Agora ele vai falar de condicionais. Além dos conectivos, temos os condicionais, né? Condicionais. Ainda a partir de proposições dadas, podemos construir novas proposições mediante o emprego de dois símbolos lógicos condicionais. O condicional se, então, que é esse símbolo, e o condicional se e somente se, que é esse símbolo. Beleza? Uma setinha é se, então, e a outra setinha é se, somente se. Condicional se. Colocando o condicional se entre duas proposições P e Q, obtemos uma nova proposição. Se P, então Q. Lê-se se P, então Q. P é condição suficiente para Q, então tem mais de uma forma de ler, né? P é condição suficiente para Q. E Q é condição necessária para P. Dá para ler indo e vindo, né? Q é condição necessária para P. P é condição suficiente para Q, beleza? Ou então, se P, então Q. No condicional se P, então Q, a proposição é chamada de... A proposição P é antecedente. E a Q é chamada de consequente. Então é só lembrar de causa e consequência, né? A segunda é a consequência, a primeira é a causa. A causa é chamada de antecedente. Exemplos. P. 2 é divisor de 4, verdadeiro, né? 2 é divisor de 4. 4 é divisor de 20, verdadeiro. É verdadeiro e uma é consequência da outra, né? Se 2 é divisor de 4, então 4 é divisor de 20. Olha que legal que ficou essa condicional, hein? Essa condicional ficou muito legal, porque realmente, se 2 é divisor de 4, então 4 é divisor de 20. Aí é realmente uma causa-consequência e as duas afirmações são verdadeiras. Então aqui, ó, 2 vezes 5 é igual a 10. 2 vezes 5 é igual a 10. Beleza. 3 é divisor de 10, essa é falsa. 3 divide 9, né? E aí tem o condicional. Se 2 vezes 5 é igual a 10, então 3 é divisor de 10, beleza? 5 é menor que 2. Essa aqui é falsa, né? 5 é maior que 2. 2 pertence aos inteiros, essa é verdadeira. Show? Se 5 é menor que 2, então 2 é número inteiro. Um número meio, um meio é menor que um terço. Essa é falsa, né? Meio é maior que um terço. Quanto maior o denominador, menor o número. Se um meio é menor que um terço, então 3 é igual a 5. Aqui, ó, 3 é igual a 5 é a segunda proposição aqui, que também é falsa. Então aqui nós temos duas falsas. Agora nós vamos ver como que fica isso aqui postulando o critério de classificação, né? O condicional se P, então Q é falso, somente quando P é verdadeira e Q é falsa. O contrário, ela é verdadeira, beleza? Então olha só que legal. Se eu tiver VV, vai ser V. Se eu tiver VF, vai ser F. E essa é a única condição para ser F. O resto, se aqui já é F, aqui já é V. Não preciso nem olhar. Ou seja, qual que é o procedimento aqui? Primeiro eu vejo se a primeira é verdadeira. Se a primeira é verdadeira, eu vejo a segunda. Se a segunda for verdadeira, então também é verdadeira. Agora, se a segunda for falsa, então a resposta também vai ser falsa. Beleza? Ou seja, eu vejo o primeiro e se o primeiro for verdadeiro, aí eu vejo o segundo. Se o primeiro já for falso, então já é verdadeiro. Legal? Então vamos voltar lá e fazer isso? Voltando aqui, ó. A primeira é VV, então aqui é V. Beleza? Dá pra ver até logicamente, né? Agora olha isso aqui, ó. A primeira é V. Então eu tenho que olhar a segunda. Se a primeira é V e a segunda é F, então a proposição é falsa. Tá vendo? Falsa. Agora olha essa. A primeira é F, então aqui já é V. Beleza? A primeira é F, então aqui já é V. Show de bola? Vamos olhar aqui, ele fez a mesma coisa. Ó. VV deu V, VF deu F, F vai dar V, F vai dar V, independente da segunda. Show de bola? E aí vamos chegar no próximo condicional. O condicional duas setinhas. Colocando o condicional entre duas proposições, P e Q, obtemos uma nova proposição. Se e somente P, P, se e somente se, Q. Lê-se P, se e somente se, Q.
P é condição necessária e suficiente para Q. Q é condição necessária e suficiente para P. E se P, então Q, reciprocamente. Beleza? Então aqui, ó. 2 é divisor de 12, verdadeiro. 2 dividido por 12 dividido por 2 dá 6. Show? 2 vezes 7 é 14. E 14 é divisor de 12 vezes 7. É verdadeiro, né? Porque, olha só, 2 vezes 7 é 14. E 12 vezes 7 é 84. Beleza? E 84 é divisível por 14. 84 por 14 dá 6. Beleza? Dá 6. Porque pensa aqui, ó. 6 vezes 4, 24, vai 2. 6 vezes 1, 6. Com 2 que foi 84. Então, é verdadeira. Aí vem aqui, ó. P, se somente se que. Beleza? Ele vai ensinar a gente daqui a pouco como a gente chega nessa aqui. 3 sobre 2 é igual a 6 sobre 4. Verdadeiro, né? Só dividir por 2 em cima e embaixo e você vai ver que é verdadeiro. 3 vezes 4 dá 12. É diferente de 6 vezes 2, que é 12. Essa é falsa, né? 12 é igual a 12. Beleza? Aí vem o se somente se. P, se somente se que. 6 é igual a 3 por 2. Ó, 12 por 3. 12 por 3 é 4, não é 6. Então isso aqui é falso. Legal? 3 vezes 6, 18. Essa é verdadeira. Ele vai ensinar depois como faz aqui. 4 é menor que 3. Essa é a coisa mais falsa que eu já ouvi na vida, né? E 4 vezes 5, que é 20, é menor que 3 vezes 5, que é 15. Falso também. Chegamos na FF. Agora vamos postular para o condicional se somente se o seguinte critério de classificação. O condicional se somente se é verdadeiro somente quando P e Q são ambas verdadeiras, beleza? Ou ambas falsas. Então, se for VV ou FF, vai ser verdadeiro. Se isso não acontecer, é falso. Então, olha aqui a tabela verdade. Ó. Se eu tenho VV, é V. Se eu tenho FF, é V. Se eu tenho VF ou FV, é F. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui em cima, então, no que a gente fez. VV vai dar V. VF vai dar F. FV vai dar F. E a menos intuitiva de todas, né? FF vai dar V. Olha que loucura. Essa aqui é anti-intuitiva, né? Porque a frase fica nada a ver, né? 4 é menor que 3, se somente se. 4 vezes... Ó, 4 é menor que 3, se somente se. 4 vezes 5 é menor que 3 vezes 5. Quer dizer, porque como a primeira é falsa, né? Então, se isso acontecer, isso acontece. Se isso não acontece, isso não acontece. Fica verdadeiro, né? Beleza? Então é esse o raciocínio lógico por trás, né? Dessa questão bem anti-intuitiva. A FF dando V na condicional se somente se. De posse disso, chegamos aqui nos exercícios. Então vamos lá, galera. Vamos para os exercícios. Já vou aqui, ó, separar um espaço no meu caderninho para a gente fazer esses exercícios, né? Classifique em verdadeira ou falsa cada uma das proposições abaixo. Então ele vai fazer proposições e a gente vai analisar, né? A primeira é assim, ó. 2 menos 1 é igual a 1. Beleza, verdadeiro. Se 5 mais 7 é igual a 3 vezes 4. 5 mais 7, 12. 3 vezes 4, 12. Verdadeiro. Então eu tenho VV, eu vou ter a resposta V. Beleza? Eu tenho um se e eu tenho duas proposições verdadeiras. Então eu tenho uma verdadeira, beleza? Agora B. 2 ao quadrado é igual a 4, verdadeiro. Se somente se, menos 2 ao quadrado é igual a 4, verdadeiro também, né? Porque menos vezes menos é mais. Então eu tenho verdadeiro, verdadeiro em um se somente se. Então eu tenho um verdadeiro também, ó. Essa resposta aqui também é verdadeira. Estou colocando a resposta final em azul para a gente não confundir depois, né? 5 mais 7 vezes 1 é igual a 10. Primeira multiplicação, né? 7 vezes 1, 7. Mais 5, 12. Então isso aqui deu falso, ó. Falso, beleza? 12 não é igual a 10. Só que como aqui é um se, tá vendo que é um se? Quando eu tenho um se e o primeiro é falso, acabou. Aqui já tem que dar verdadeira a resposta, independente da segunda. Lembra? Se for verdadeiro, ó, se for falso, já dá verdadeiro. Né? Quer ver? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Se eu tenho F na primeira, se eu tenho F na primeira, acabou, vai dar V. É bem intuitivo também, né? Eu não preciso nem olhar a segunda, beleza? Não preciso nem olhar a segunda. A segunda seria 3 vezes 3 é igual a 9, que é uma proposição verdadeira, mas não vem ao caso, né? O MDC entre 3 e 6 é 1. O MDC é o maior divisor comum, né? O maior divisor comum entre 3 e 6 não é 1. O maior divisor comum entre 3 e 6 é o 3, beleza? Porque o 3 divide o 3, que dá 1, e o 3 divide o 6, que dá 2. Legal? Então essa proposição é falsa. Como eu tenho um se, não, aqui é se somente se, ó. Se e somente se, 4 é número primo. Essa também é falsa, ó. 4 não é número primo, tá vendo? 4 é um número composto, ele é 2 vezes 2. Como as duas são falsas e eu estou em um se e somente se, essa resposta vai ser verdadeira. É aquele caso mais anti-intuitivo de todos, né? 2F dá um V aqui, ó. Esse aqui, ó. No se e somente se, 2Fs dá um V. 2Fs dá um V, beleza? Agora olha aqui. 2 é divisor de 8, verdadeiro. 2 dividido por 8 dá 4. Agora, olha aqui. O MMC entre 2 e 8 é 2. Essa é falsa, tá? O MMC, ele vai querer o maior múltiplo comum. Ele vai querer o menor múltiplo comum, MMC. O MMC vai querer o mínimo múltiplo comum, ou seja, é o menor múltiplo entre todos.
Se eu pegar os múltiplos de 2, eu vou ter 2, 4, 6, 8. Se eu pegar os múltiplos de 8, eu vou ter 8, 16, tá vendo? Eles vão se encontrar no 16, mas o mínimo é aqui, ó. O mínimo é o 8, não é o 2, tá? O 2 não é múltiplo de 8. Então tá aqui o mínimo múltiplo que eles têm em comum. Então essa aqui é falsa. Como eu tenho verdadeiro e falso, então aqui eu tenho falso. É o único caso que o se é falso, ó. É o único caso que o se é falso. Verdadeiro com falso, beleza? Primeiro eu vejo se a primeira é verdadeira. Se for, eu analiso a segunda. Se não for, eu nem analiso a segunda. Legal? 6 é menor ou igual a 2. É a coisa mais falsa que eu já ouvi na vida. Se e somente se, 6 menos 2 é maior que 0. Essa é verdadeira, ó. 6 menos 2 é maior que 0, tá vendo? Como eu tenho um se e somente se, deixa eu trocar aqui para azul, pra eu saber que aqui é a minha resposta final, tá? Como eu tenho um se e somente se, então o FV vai dar F, né? O se e somente se só dá verdadeiro se forem ambas verdadeiras ou se forem ambas falsas, legal? Então, FV aqui vai dar F. Não é isso? Tá aqui na tabela verdade, ó. FV é F. Só vai dar V se for VV ou FF, legal? Então, show. 3 sobre 5 é menor que 2 sobre 7. 3 sobre 5 é menor que 2 sobre 7. Tá, olha só. O que é 1 quinto? 1 quinto é 0,2, legal? E o que então vai ser 3 quintos? 3 quintos vai ser 3 vezes isso, que vai dar 0,6. Legal. Aí ele está querendo comparar 0,6 com 2 sobre 7. O que é 1 sobre 7? 1 sobre 7 eu já decorei que é 0,14. Legal? Então, o que é 2 sobre 7? Desculpa. Isso, o que é 2 sobre 7? 2 sobre 7 é 0,28. Isso aqui é aproximadamente, tá? Eu tenho isso na minha cabeça aproximadamente só para esses casos de emergência, tá vendo? Eu lembro que 14 é 2 vezes 7, então é a forma que eu uso para lembrar. Se você não lembra, aí você divide aí em casa. Arma a conta e divide, legal? Como aqui não é o caso, né? É só para resolver essa proposição aqui. Então tá aqui. Qual que é menor? Essa daqui é falsa, então. Né? Essa proposição aqui é falsa. Por quê? Porque 0,6 é maior que 0,28. E ele está afirmando o contrário, né? Ele está afirmando o contrário. Ele está afirmando que 0,6 é menor que 0,28, beleza? E 3 vezes 7, que dá 21, é igual a 2 vezes 5, que é 10. Não tem nada a ver, né? Duas proposições muito falsas. Show? E aqui eu tenho o se. Só que eu tenho o se, né? Então, quando eu tenho o se, é verdadeiro. Eu não preciso nem olhar a segunda, né? No se eu olho a primeira e a primeira já é falsa, ó. Se eu olho a primeira já é falsa, a conclusão já é verdadeira. Legal? Então, aqui deu verdadeiro. Tá aí feito tá feito aí o exercício número 4. Já vamos direto para o exercício 5, beleza? Direto para o 5. Admitindo que P e Q são verdadeiras e R é falsa, determine o valor V ou F de cada proposição. Então aqui ele já fez diferente, ele não quer que a gente veja a matemática do negócio, ele já está dando os valores para a gente, né? Então vou anotar aqui do lado para a gente, ó. P é verdadeiro. Q é verdadeiro. E R, vou fazer até maiúsculo, tá? É falso. Legal? Então pronto, agora a gente só precisa substituir e olhar nas tabelas verdades, né? Se aqui é V, se aqui é V e aqui é F, essa é aquela única questão que vai dar F, né? Quando eu tenho se e eu tenho um V e um F, ó. Quando eu tenho um se e eu tenho um V e um F, é essa aqui, ó. É a única que vai dar F, legal? Eu olho primeiro a primeira, se a primeira for verdadeira, eu olho a segunda. Como a segunda é falsa, então deu falso, beleza? Agora olha essa aqui. A letra B. P é V e Q é V. Então eu tenho um se somente se, onde ambas são verdadeiras, então a resposta é verdadeira. Legal? Agora eu tenho aqui, ó. O R é falso. Quando eu tenho um se que é falso, eu não preciso nem olhar o resto, né? Isso aqui já vai dar verdadeiro novamente. Legal? Eu não preciso nem olhar essa daqui, que no caso também seria verdadeira, né? Agora, olha aqui, ele já começa a colocar o ou, né? Ele começa a colocar também os conectivos, né? Então, P ou R. O P é verdadeiro, tá? E o R é falso. Vou até trocar de cor. Olha que eu vou fazer de verde o que for aqui dentro, ó. O P é verdadeiro, tá? E o R é falso. Então, como eu tenho um verdadeiro como falso, e é ou, não é i, então isso aqui vai dar verdadeiro. Só preciso de um ou de outro, lembra? Então aqui vai dar verdadeiro. Aí, o que é verdadeiro? Então eu tenho um se somente se com dois verdadeiros. Um se somente se com dois verdadeiros. Isso aqui vai dar a resposta verdadeira. Legal? Então, verdadeiro. Tem um se somente se com dois verdadeiros. Agora aqui, ó, eu vou olhar primeiro dentro do parênteses, igual eu fiz aqui no anterior. O que é verdadeiro e o R é falso. Legal? Essa aqui ó, é a única proposição em que um se vai dar falso. Então esse aqui, quando eu olhar esse aqui agora, eu vou olhar um falso. Legal? Vou resumir isso aqui para um falso.
Então eu tenho o P, que é verdadeiro, eu tenho um si e eu tenho um falso. Então eu cheguei de novo naquele si, que o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso. É o único si que vai dar falso. Legal? Demorou? Então demorou. Bora aqui para F. Dentro aqui da F, ó, eu tenho Q ou P. Eu tenho Q ou P. Quando eu tenho Q ou P aqui, ó, o Q é verdadeiro, o R é falso, tá vendo? Então, só que como eu tenho um ou, eu só preciso de um verdadeiro. Então, eu tenho esse verdadeiro, então essa proposição aqui vai dar verdadeiro. Legal? Agora, eu tenho P aqui, que também é verdadeiro. Então, eu tenho um si verdadeiro, então verdadeiro. Quando eu tenho dois verdadeiros dentro de um si, eu tenho um verdadeiro. Legal? Show de bola? Agora eu tenho a negação, ó. Agora ele vai misturar a negação no problema. Vamos inverter, então? A negação de P. Se P é V, então a negação de P é F. E a negação de Q. Se Q é V, então a negação de Q é F. E eu tenho um si e somente si. Lembra que quando eu tenho um si e somente si, FF vai dar V? Tanto FF quanto VV vão dar V. Então aqui vai dar V também. Ó. Legal? É o mais anti-intuitivo de todos, né? E aqui eu tenho ó, a negação de P. A negação de P, ó, P é V. Então a negação de P é F. Legal? Si somente si, R. R também é F. Ó. Legal? Então mais uma vez eu cheguei no si somente si, F e F. Legal? O Gelson aqui pegou as mais anti-intuitivas de todas. Essa aqui é V. Ele pegou as mais anti-intuitivas para reforçar bem na cabeça, né? Então tá feito aqui os exercícios. Feitos os exercícios, agora eu tô aqui com as respostas, ó, beleza? Vamos aqui, ó. É aqui, ó. Vamos responder de uma vez a 4 e a 5 vamos conferir, beleza? Ó, a 4 vem sendo V, 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 beleza? V, 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 show? F, F, V. Então, gabaritamos a 4. Agora vamos olhar a 5, ó. A 5 vem F, V, 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 beleza? F, V, V, V. Então, show de bola. Gabaritamos aqui também. Ó. Legal? Vamos embora, podemos passar para 6 agora. Chegamos aqui na 6, ó. Sendo a proposição CP, então R ou S, falsa. A proposição Q ou negação de S, se somente se P, verdadeira. Classifiquem verdadeira ou falsa as afirmações P, Q, R e S. Aqui ele pegou pesado, né? Aqui ele pegou pesado legal. Uma questão muito legal, uma questão difícil já, né? Se essa questão cai em concurso, o número de acertos é baixíssimo, né, gente? Porque a pessoa lê isso aqui e ela nem sabe do que está falando, né? As proposições. A gente acabou de ver, de estudar e já está difícil, né? Imagina para quem está com um monte de coisa na cabeça. Então, olha para você ver como que a gente já chegou na aula 1 num nível de dificuldade bem legal, né? Vamos começar a resolver isso aqui. Eu vou começar resolvendo pela primeira proposição. A primeira proposição é uma proposição se. P, R ou S. Legal? Então, beleza. Eu tenho que essa proposição, ela é falsa. Só que lembra que lá no quadro do se, o único jeito de dar falso é quando uma é verdadeira e a outra é falsa? Primeiro eu vejo a primeira. Se a primeira for verdadeira, eu vejo a segunda. Entendeu? Tem uma manha para decorar isso aqui que é Vera Fischer é falsa. Legal? O único jeito de um se ser falso é quando dá V e depois dá F. Então, com isso, eu já tenho a minha primeira conclusão aqui, que é P é igual a verdadeiro. Legal? Beleza. Agora, vamos analisar essa segunda parte aqui dessa mesma sentença, tá? Eu tenho que R ou S é falso. Para eu ter um ou falso, lembra que eu precisava que as duas fossem falsas? Então eu preciso que aqui seja falso e que aqui seja falso, legal? Porque se eu tiver ou uma ou outra verdadeira, o ou dá verdadeiro. Então com isso eu cheguei em mais duas conclusões, que é R é falso e S é falso. Legal? Cheguei nessa conclusão. Beleza? Agora, de posse disso, eu vou olhar a segunda proposição. A segunda proposição, ela diz que E, o contrário de S, se e somente se, P. E ele está dizendo que isso aqui vai dar verdadeiro. Legal? Então, beleza. Eu tenho um se e somente se verdadeiro. Para um se e somente se ser verdadeiro, eu preciso que ou ambas sejam verdadeiros ou ambas sejam falsas. Beleza? Mas olha aqui, eu sei já o valor de P. Eu sei que o P é verdadeiro. Então, se eu sei que o P é verdadeiro, eu sei que esse pedaço todo aqui, ó, tem que também ser verdadeiro. Então, eu tenho que E, o contrário de S que é falso, né? O contrário de S é verdadeiro. Então, para eu ter esse verdadeiro e esse verdadeiro, para eu ter um si verdadeiro, eu preciso ter os dois verdadeiros. Com isso, eu concluo o quê? O que é verdadeiro. Beleza? Cheguei lá. Ó. O que é verdadeiro é a única forma que é a única forma de resolver esse se e somente se. Então chegamos aí. Fomos indo com as proposições lógicas que ele ensinou a gente e chegamos na resposta, né? A resposta está aqui, ó. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro.
Vamos olhar aqui no livro. Verdadeiro. P e Q são verdadeiros. P e Q são verdadeiros. E R, F e S são falsos. R e S são falsos, beleza? Gabaritamos essa também, galera. Show de bola, né? Então, beleza, galera. Com essa eu vou encerrar o vídeo de hoje. Encerro a aula de hoje aqui. Eu vou fazer só mais uma coisa. Antes que eu esqueça, posso fazer mais uma coisa? Com essa questão eu vou encerrar o vídeo já ficou longo, mas eu quero ensinar vocês uma última coisa antes de encerrar. Posso? Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar aqui o meu caderno com todas as minhas anotações, você pega o seu caderno também, e eu vou fazer uma coisa que é importantíssimo no seu estudo de concurso, no seu estudo de qualquer coisa que você tiver aprendendo, que é resumo. Legal? Resumo. Sempre que você assistir, sempre que você vir uma aula, resuma ela, é muito importante. Por quê? Uma matéria que você viu num dia e reviu no outro, a chance de você lembrar dela é muito maior. Se você revir num terceiro dia, a chance é muito maior. Tem estudos que indicam isso, né? Então, sempre que você terminar uma aula, terminar um dia, terminar uma aula que você gosta, faça resumos. Então, eu vou voltar aqui um pouquinho no livro e vou fazer resumos do que a gente aprendeu. Posso? Vocês vêm comigo nessa? Façam seus resumos aí também, beleza? Ó, começamos aqui em noção de lógica. E na noção de lógica, a primeira coisa que a gente viu é que uma proposição, ela precisa de 3 coisas, lembra? Para ser uma proposição, precisa de 3 coisas. Precisa de ser uma oração, ou seja, ter sujeito e predicado, lembra aquela parte do português? Ela precisa ser declaratória, não pode ser afirmativa nem negativa, e ela precisa ser verdadeira ou falsa. Legal? Esse aqui, eu prefiro fazer resumos com mapas mentais, cara, aí fica impossível, né? Aí ele veio aqui com vários exemplos, e depois ele veio com a negação, ó. Ele veio me ensinar o que é negação de P, tá legal? A negação de P, ela é oposta a P, legal? Ou seja, se uma é V, a outra é F. Se uma é F, a outra é V. Show? Lembra disso? Acabou de mostrar isso aqui pra gente, ó. Vamos deixar isso no nosso resumo também, que é importante. Aí a gente fez um monte de exercícios sobre isso, e ele chegou em conectivos. Vou colocar aqui do lado de cá, ó. Conectivos. A primeira coisa que a gente aprendeu em conectivos, não sei se vocês lembram, é que esse conectivo aqui significa e esse conectivo aqui significa ou. Lembra que a gente até faz o ou um pouco mais assim? Beleza? Ele ensinou isso aqui agora. Aí ele já foi partir para o conectivo E, ensinar para a gente o conectivo E. O conectivo E, ele tem uma tabela verdade, né? No conectivo E nós vamos ter uma tabela verdade. Eu vou fazer as tabelas verdades dos conectivos aqui, ó. Beleza? Porque eu acho que é importante. Então, para o conectivo E. Para o conectivo E, nós temos a seguinte tabela verdade, ó. Eu tenho aqui P, eu tenho aqui Q, e eu tenho aqui P e Q. Legal? Igual tá aqui. Eu vou copiar, tá, galera? Ó, se eu tenho V e V, eu tenho V. Se eu tenho V e F, é a única condição que me dá F. Eu verifico o primeiro e vejo o segundo. Senão eu faço o contrário, beleza? E aí eu tenho, ó, F com V vai dar F. E F com F vai dar F. Então, se a primeira é falsa, já é falsa, tá? Se a primeira é verdadeira, eu ainda tenho que verificar a segunda. Então, show. Gravei aqui a minha tabela verdade, ó. Gravei a minha tabela verdade aqui. Legal? Agora aqui do lado, ó, ou embaixo. Vou fazer embaixo. Vou gravar embaixo aqui a minha tabela verdade do ou. O meu ou tem a tabela verdade também. É bem importante, né? Então, a tabela verdade do ou. Eu tenho o P, eu tenho o Q e eu tenho o P ou Q. Legal? O P ou Q é fácil demais, né? A tabela do ou é muito fácil. Se for VV, dá V. Se for FF, dá V, que é o mais anti-intuitivo de todos, né? Se for FV, dá F. E se for FF, dá... Opa, FF eu já fiz, né? Desculpa. É porque eu troquei a ordem, né? Eu troquei a ordem para a ordem que eu decorei, que eu achei mais fácil assim, né? Então, VF é F. Legal? Show? Voltamos aqui no nosso livro e vamos continuar nosso resumo, né? Agora, ó como é que tá aqui, né? Tá vendo que eu vim aqui um pouco para cá, depois eu vim para cá? Ó, então, eu vou continuar o meu resumo aqui. Depois das tabelas verdades, ó. Depois das tabelas verdades, eu vou vir um pouco aqui pro lado, ó. Chegando aqui um pouco, eu cheguei nos condicionais. Depois dos conectivos, tem os condicionais. Eu vou até escrever isso aqui. E isso aqui já tá aqui, né? Conectivos, ó. Legal? Então, se aqui é conectivos, aqui eu vou fazer a parte dos condicionais. Legal? Condicionais. Legal? Os condicionais são o se e o se e somente se. Legal? E aí eu vou ter as tabelas verdades para eles também. Ó. Show? A tabela verdade do se, ela é assim. Né? Eu vou ter o P, eu vou ter o Q e eu vou ter P se Q. E aí a tabela verdade vai ser, se for VV, dá V. Se for VF, dá F. É a única vez que vai dar F. Vera Fischer é falsa. Então eu vou ter mais duas com F aqui, ó. E a gente lembra que se começou com F, a resposta já é V, beleza? Independente se aqui for V ou se aqui for F. Legal? E aqui vai dar o negócio mais intuitivo de todos, que dá o FF dando V, né? No si. Show? E aí agora a gente vai ter o se e somente se. Legal?
aqui é a tabela do se, somente se, para a gente decorar. Se e somente se. Beleza? Eu vou escrever assim, se, somente se. Eu vou lembrar, não vou quando eu voltar para estudar. Então aqui é a tabela do se, somente se. Eu vou ter aqui o que, eu vou ter o p, e eu vou ter que, se, somente se, p. Legal? Eu fiz o contrário, mas é tudo a mesma coisa, né? Aí aqui eu vou ter v, vai dar v, vf, vai dar f, FV vai dar F e FF vai dar V, que é o mais anti-intuitivo de todos também, igual o de cima, né? FF aqui dá V e aqui, ó, FF também dá V. Então os dois são bem anti-intuitivos, né? Beleza? Então era só isso mesmo, gente, que eu queria fazer aqui. Queria fazer com vocês o resumo e falar com vocês a importância de ter resumos. Ó. Fiz o resumo dessa matéria de hoje toda aqui, ó, em um mapa mental. Por quê? Porque aí quando eu voltar a estudar, a gente volta aqui no mapa mental e relembra, legal? É muito importante você fazer isso com toda a matéria que você estiver fazendo. Tente fazer mapas mentais e tente fazer revisões. O seu cérebro lembra muito mais quando você revisa. Legal? A próxima aula a gente vai voltar aqui em tautologia. Show de bola? Então, gente, muito obrigado pela presença. Obrigado por ter ficado aqui até o final. Você que ficou, espero que tenha ajudado muito a você, que tenha dado muitas dicas para você nos seus concursos. Se você está começando matemática do zero, você tem todo o meu apoio. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Não esquece de se inscrever e de curtir. Ative o sininho para você ficar sabendo quando vem as próximas aulas. Eu já vou daqui começar a gravar as próximas aulas. Muito obrigado, gente. Valeu. Fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigado.